Novamente, seguimos com o nosso estudo, o Consolador. O Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Prosélitos. Os temas serão deveres do espiritista, lutas antifraternas, evolução do espírita, ataque da crítica, extravagâncias doutrinárias, oportunidade da conversação doutrinária, provocação do invisível, inconveniência da evocação direta e pessoal, vidas passadas, fenômenos mediúnicos. Questão 362. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas? Resposta: não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro para a sua vida. Que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações. Questão 363. Como se justifica a existência de certas lutas antifraternas dentro dos grupos espíritas? Resposta: os agrupamentos espiritistas necessitam entender que o seu aparelhamento não pode ser análogo ao das associações propriamente humanas. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e as lutas internas, revelando partidarismos e hostilidades, é sinal de ausência de evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nesses núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem a fraternidade e humildade legítima, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformarem a excelência do seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Questão 364. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Resposta: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. A frequência e sessões ou o fato de presenciar este ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Questão 365. Como deveremos receber os ataques da crítica? Resposta: os espiritistas devem receber a crítica nos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. Essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar naturalmente as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos, valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Questão 366. Como deverá agir o espírita sincero quando se encontre diante de certas extravagâncias doutrinárias? Resposta: à luz da fraternidade pura, jamais neguemos o concurso da boa palavra, da contribuição direta, sempre que oportuno, em benefício do esclarecimento de todos. Guardemos, todavia, o cuidado de nunca transigir com os verdadeiros princípios evangélicos, sem, contudo, ferir os sentimentos das pessoas. E se as pessoas perseverarem na incompreensão, cuide cada trabalhador da sua tarefa, porque Jesus afirmou que o trigo cresceria ao lado do joio em sua seara santa,
Mas ele, o cultivador da verdade divina, saberia escolher o bom grão na época da ceifa. Questão 367. É justo que, a propósito de tudo, busque o espiritista tanger os assuntos do espiritismo nas suas conversações comuns? Resposta. O crente sincero precisa compenetrar-se da oportunidade no tempo e no ambiente com relação aos assuntos doutrinários, porquanto qualquer inconsideração nesse particular pode conduzir ao fanatismo detestável, sem nenhum caráter construtivo. De modo algum, se deverá provocar as manifestações mediúnicas, cuja legitimidade reside nas suas características de espontaneidade, mesmo porque o programa espiritual das sessões será com os mentores que as orientam no plano invisível, exigindo a cada estudioso a mais elevada porcentagem de esforço próprio na aquisição do conhecimento, porquanto o plano espiritual distribuirá sempre de acordo com as necessidades e os méritos de cada um. Forçar o fenômeno mediúnico é tisnar uma fonte de água pura com a vasa das paixões egoísticas da terra ou com as suas injustificáveis inquietações. Questão 369. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Resposta. Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal, em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no palco espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso, bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza. Mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera da atividade dos aprendizes comuns, que somos nós, nossos amigos. Nós não temos a elevação necessária para tal atitude, como tinha Kardec, e nem a missão de Kardec. Continuando, questão 370. Seria lícito investigarmos com os espíritos amigos as nossas vidas passadas? Resposta. Essas revelações, quando ocorrem, traduzem responsabilidade para o que as recebem. Se estáis submersos em esquecimento temporário, esse esquecimento é indispensável à valorização das vossas iniciativas. Não deveis provocar esse gênero de revelações, porquanto os amigos espirituais conhecem melhor as vossas necessidades e poderão provê-las em tempo oportuno, sem quebrantar o conceito de espontaneidade exigida para esse fim. O conhecimento do passado, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de mais responsabilidades, muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Questão 371. Devem ser intensificadas no Espiritismo as sessões de fenômenos mediúnicos? Resposta. São muito poucos ainda os núcleos espiritistas que podem entregar a prática mediúnica com plena consciência do serviço que têm em mãos. Este é o motivo porque é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação, comentário geral para as relações morais, imprescindíveis no aparelhamento doutrinário, a fim de que numerosos centros bem intencionados não venham a cair no desânimo ou na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Vamos estudar, meus amigos. Essa é o que temos que fazer para a nossa evolução. Não são fenômenos mediúnicos que vão nos levar a maior conhecimento. Os livros estão aí, fartos. Vamos estudar. Por hoje é só. Abraços e até o capítulo seguinte.